Muito bem. A primeira coisa para fazer massa é fazer a massa. É meio óbvio, mas... E para isso vocês precisam escolher que tipo de farinha vão usar e qual é a receita que vocês querem usar. As massas recheadas são massas feitas com ovo, não é uma massa feita com água. Então, farinha, ovo, e aí tem duas escolhas. Ovo inteiro dá um resultado, apenas gema dá outro resultado. Então, uma massa feita só com gema, muita mais gema, a cada 100 gramas de farinha, umas 2,5, 3 gemas, ou a massa feita com ovo inteiro. Um ovo a cada 100 gramas de farinha é mais ou menos o básico. Para massas recheadas, eu recomendo uma pitada de sal. E a massa tem que ter, quando vocês terminam de trabalhar, não é uma massa muito mole. Se vocês terminam com uma massa muito mole, vai ser extremamente difícil depois, ou vocês vão precisar muito tempo de trabalho da massa para que ela não fique torta. A massa, a farinha, quando ela é ativada, quando ela é amassada, ela desenvolve muito glúten. O glúten não é mais do que a elasticidade, né? As texturas que deixam a massa sendo muito elástica. Se ela é muito elástica, bom, você estica, ela vira um chiclete que vai e volta. E isso faz com que o formato da massa, escolhido ou não por vocês, fique mais difícil de trabalhar. Uma massa mais dura é mais fácil de trabalhar na hora de abrir. Para abrir, vocês vão ter que laminar. Vocês podem laminar com a máquina ou com esse aqui. Obviamente a máquina eu recomendo, eu acho ela mais simples. No mercado também tem semolina. Quando a farinha não é farinha de trigo de grão duro, eu recomendo colocar um pouquinho de semolina na massa. Bem pouquinho, 5% de semolina na massa, porque ela deixa uma textura muito mais agradável, um dente muito mais agradável. E pode fazer massa tingida se quiser também, não pode? Claro. Estampada com ervas, aqui não tem limites para criatividade. E tem 4 formatos como exemplo. Tem ravioli, capelletti, cannelloni e rondelle, que eu conheço como rotolo. Conheço com um nome diferente. Vocês sabem que na Itália, de 20 metros uma casa da outra, muda o nome de tudo. É muito louco isso. Uma vez que fizeram a massa, vocês têm que escolher o recheio. Vocês vão fazer o recheio. O recheio de cannelloni pode ser o mesmo recheio de um ravioli? Pode. Mas tem algumas coisas bem clássicas. Por exemplo, esse tipo de massa, ela é bastante clássica servida ou com um sugo, ou burro e sálvia, uma manteiga de sálvia, ou em um caldo, num brodo. E geralmente quando é servida num brodo, as carnes que fizeram o brodo fazem parte do recheio. Recheio, formato e molho tem que ter muito sentido, sabe? Na culinária italiana, se bem a culinária italiana é uma culinária muito, muito mais rústica e não compara com a francesa, tem bases e tem regras, tanto quanto. Talvez são regras não escritas por grandes chefes e sim por nonas, mas tem regras iguais. Criatividade é uma coisa, gororoba é outra muito diferente e a gente não quer isso aqui. A cozinha clássica ela é muito maravilhosa para abraçar. Vocês podem fazer uma pequena, um toque, uma coisa, mas é bom respeitar, sobretudo no momento em que vocês estão de aprendizado. Uma vez que a massa está trabalhada quer dizer, vocês vão abrir a massa, vocês vão fechar a massa e vão abri-la de novo, vão fechar a massa e vão abri-la de novo. Já fizeram isso? Para que ela fique menos elástica e mais fácil de manipular. E aí, por exemplo, esse ravioli está feito com um cortador. Tem outra forma de fazer que eu gosto bastante, que desperdiça muito menos massa. E isso aqui é uma coisa muito importante, que é uma massa muito grossa, é tosca. A massa tem que ter dente e tem que segurar o recheio. E tem que absorver o molho. Se ela é muito grossa, ela estraga, porque eu não preciso sentir ela. Tudo é delicado na massa. Uma forma de fazer ravioli pode ser colocando o recheio. Se a massa está muito seca, vocês precisam de água. Se não está tão seca, não precisa de água. Mas nunca vocês vão pintar a massa com ovo, ok? Porque vai ficar super duro. 2 massas grudadas com ovo vai ficar muito duro, não é legal.
depois, podem cortar com essa, podem cortar com essa. Todos são válidos como ravioli. Aqui ou aqui. E outra coisa que é importante é que ela não abra dentro da água. Então, quão grossa está a massa, a umidade da massa e a quantidade de recheio e o que a gente chama de saia. Não pode ter muita saia, mas não pode não ter nada, porque o recheio faz força e ele escapa. A outra massa se faz na base de uma massa redonda. Você está emocionado com a massa ou com a Paola fazendo carinho na massa? Eu tô emocionado com a aula da Paola. Gente, é sério, eu já vi a Paola fazer massa algumas vezes. Eu acho que deve ter um mistério nesse negócio de ficar passando a mãozinha. Deve ter. Ela passa a mãozinha, faz carinho. Aí eu fico pensando, agora ela tá mandando um beijinho. É que a gente... E aí faz assim, tuf, e fica lindo, e fica maravilhoso, e fica gostoso. Parece muito mais fácil, né? É, quando ela faz parece facinho, é verdade. Não é, tá? Não é. O segredo é ter uma massa bem feita para que seja fácil de trabalhar. Então, primeira coisa, fazem a massa, ela tem que descansar. Toda a massa com farinha tem que descansar um pouco. Depois vocês trabalham, enquanto a massa descansa, fazem um recheio. Esse aqui é um recheio bem tradicional de agnolotti, capelletti, que são as carnes do brodo processadas ou no pilão, com parmesão e um pouco de farinha de rosca ou pão envelhecido. Geralmente vocês na Itália têm o antipasti. Antipasti quer dizer? Antes da massa. Antes da massa. Mas depois da massa tem o primo piatto, que é quando vem a carne, as aves, os peixes. Então, não precisam fazer um prato de massa que tenha 1 quilo de massa por pessoa. E é importante saber disso para organizarem o tempo de vocês, que não sei quanto que é, mas muito não deve ser. Então... Origami, gente, olha que fofo. Aqui. Vou fazer outro. É muito fácil, gente. É muito fácil. Fechou. Sim? Aí você vem aqui com o dedo. Ou você pode fazer um anel. Uma coisa é nesse tipo de massas, onde se juntam duas pontas, se a massa está muito grossa, e nessa circunstância, se a massa no geral está muito grossa, essa massa aqui está um pouco grossa, por exemplo, aqui está um pouco grossa, mas tudo bem. Mas na hora que você faz a massa, quanto mais fina é mais delicada, melhor. E quando se aperta, tentem que a junta tenha a mesma espessura que o resto da massa, que não fique uma massa grossa, porque ali, nesse caso, vai ficar um ponto diferente. Bom, acho que cannelloni, isso aqui não preciso explicar, né? Preciso não, é muito fácil. Ó, você corta a massa que você precisa. Ah, uma dica super importante, sim. Peraí, vamos usar um recheio para ricota, por exemplo. Então aqui, a gente não pode ter uma superposição muito grande de massa, senão vai ficar tosco. Para fazer essas duas massas, nesse caso eu gosto de cozinhar a massa primeiro, mas é uma dica, não precisa, ok? Que nem para lasanha. Faço a lasanha, tá? Ou vocês precisam ter um molho super ralo e com bastante água. Não água, água é uma palavra, como ele falou, horrível na cozinha, mas um caldo, um sugo leve, porque a massa precisa cozinhar no forno e ela tem que... A massa cozinha na água, ou fervida ou na água que ela suga do que tem ao redor. Se eu coloco um bechamel cheio de farinha, vai ficar crua. Ela pode até gratinar e ficar bonita, mas não vai cozinhar. Então essas duas, vocês podem ou cozinhar a massa na água, rechear e depois só gratinar, e aí vocês vão escolher o molho só para gratinar, ou assar diretamente no forno. Cuidado com a temperatura e o tipo de molho que escolhem para que ele possa cozinhar a massa junto e não seja só
um calor para gratinar. Essas duas cozinham na água e também precisam de um molho para acompanhar. Dividam o tempo. O molho pode ser uma simples manteiga de sálvia, um molho de tomate, um pesto. Pode ser caldos. Pode ser um caldo de carne, pode ser um caldo de frango, pode ser um monte de coisa. Pegadinha para o rondelli. Bom, esse aí é bem clássico, assim, da cozinha italiana que saiu da Itália. Difícil achar com presunto e queijo na Itália. Geralmente pode ter ricota com um refogado de cogumelos, ou pode ter ricota e um picadinho de acelga, dos talos da acelga, refogado com cebola e alho. Mas, de novo, é um pouco a mesma coisa. Vocês podem fazer a base, podem vir com as ervas ou aquele cogumelo ou picadinho, do que for. Aqui é uma carne moída. Carne moída. E vão enrolar. Só que na hora que chega na borda, de novo, não pode ter muita superposição de massa, porque vai ficar tosco. Então é suficiente para grudar. Esse aqui tá um pouco fino, né? Tá mais para canelone do que para... Mas enfim, tudo bem. É muito fácil, né? De uma forma. E não Mas precisa, eu acho. Cozinhar. Ó. Para não perder o recheio. Por exemplo, 4 desses em uma caçuela, numa coisinha de barro branca, com um pouco de manteiga, até um pouquinho de caldo de legumes, um pouquinho de tomate, entra no forno, talvez coberto com um alumínio ou uma tampa, 10 minutos para cozinhar, tira a tampa, queijo, creme de leite se quiser, ou não, bechamel ou não, para gratinar. Não tentem gratinar e cozinhar ao mesmo tempo. Falei demais, né? Um monte de coisa.